Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 1 e o versículo 29. Aleluia. Deus sabe e conhece todas as coisas, né? A gente vem para ouvir, que ouvir é muito bom, Aleluia. é muito melhor do que transmitir. Mas se o Senhor me deu essa oportunidade, então vamos falar alguma coisa da parte do Senhor. Que nos diz assim, Marcos capítulo 1 e o versículo 29, que nos diz assim: E logo saindo da sinagoga, foi à casa de Simão de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo que falaram dela, então chegou-se a ela e tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou e a serviu. Até aqui. Pode sentar, irmão. Falando sobre cura. Quando Jesus se faz presente, quando Ele chega, algo acontece. E não foi diferente na casa aqui da sogra de Pedro. Ela estava ali com febre, deitada numa cama, mas ouvindo falar de Jesus. E então chamou ali os seus discípulos e entrou ali e foi até ela. E ali, tomando em suas mãos, aquela febre saiu. Que coisa gloriosa! Quando Jesus chega, algo acontece. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor, Ele entra com providência divina no momento certo, na hora certa. Tem coisas que leva já, ontem, hoje, já, mas tem coisas que levam às vezes meses, anos, para que a nossa cura venha, a nossa vitória venha. Mas nós nunca devemos de perder a nossa esperança, porque quando nós se colocamos na presença do Senhor, para buscar a Ele, para interceder a Ele, em busca de algo, como nesta noite, a noite da vitória, e eu sei que o Senhor tem muitas vitórias para cada um de vocês aqui nesta noite. Não é em vão que você está aqui, não é em vão que você está fazendo essa campanha. Eu quero vos dizer que nós temos uma irmã aqui em nosso meio, a irmã Linda Cir. Quando eu dirigia a tarde da bênção, a irmã Linda Cir, ela vinha lá longe de bicicleta, fazendo campanha para Jesus salvar o seu esposo. E aqui está ele. Valeu a pena, irmã Linda Cir. Quantos dias ela não perdia, quarta-feira à tarde, sol quente, chuva, mas vinha ela com a sua bicicleta e fazia aquela campanha. E hoje, para a glória do Senhor, está aqui o servo de Deus. Isso alegra o nosso coração. Quanto tempo que ela estava clamando, mas chegou o dia da vitória. Quem sabe você está pedindo algo para o Senhor nesta noite, mas está tão demorado, mas espera mais um pouquinho, porque a vitória chega para você. Aleluia! O tema que foi escolhido, que diz em Números, no capítulo 23 e o verso 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? O Senhor não é Deus que mente. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus que Ele vem no momento certo. Quando a irmã Janete estava cantando esse louvor, que Ele abre o mar, eu me lembrei que em 2005 eu passei por uma prova muito grande e passei por uma enfermidade
na minha perna direita. E ali eu sofri muito. Fiquei 15 dias na casa da irmã Belina. Eles cuidaram de mim. Depois eu fui para a casa da minha filha. E ali a minha perna cada vez piorando. Eu não podia andar mais. E febrite foi subindo. E foi subindo. E eu doía muito. Eu chegava a pedir a morte. Eu dizia: Senhor, eu não quero mais viver aqui nessa terra. Eu quero ir contigo. E naquela madrugada, eu coloquei um louvor. E o louvor que a irmã Janete cantou nesta noite. Ele faz passar, ele abre o mar, ele faz, ele levanta a naquele momento, Deus falou ao meu coração e disse: filha, eu tenho um propósito na tua vida. Filha, tu estás passando prova como Jó, mas eu vou te levantar desta cama. Eu tirarei-te deste lugar, porque eu preciso de ti numa outra cidade, a qual tu não sabes e não conheces, mas eu já tenho programado essa cidade para ti. Queridos, como foi lindo ouvir a voz de Deus naquela madrugada. E eu dormi, irmãs, porque eu não conseguia dormir de tanta dor na minha perna, tanta febre. E eu dormi. E quando chegou de manhã, eu contei para minha filha, eu disse: filha, eu escutei aquele louvor e Deus falou ao meu coração que ia me curar, que ia me levantar dessa cama, que eu não ia ficar nesse lugar. E eu não conhecia o Cazuza ainda. E então passou-se e Deus foi me dando vitória, e o Senhor me levantou. E para a glória do Senhor, passou-se ali 4 meses. Foi aonde que eu conheci, Cazuza veio me conhecer, e ali nós casamos e fomos para aquela cidade que o Senhor disse que eu não conhecia, e que lá Ele ia me usar, e que lá Ele ia fazer muita obra dele. Graças a Deus, ficamos 17 anos e 8 meses ali naquela cidade de Gravatal. Quantas almas a gente ganhou para Jesus ali? Quantas pessoas cancerosas foram curadas? Pessoas possessas pelo espírito maligno foram libertas, como diz aqui a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, quando curou a sogra de Pedro, ali muitas pessoas se reuniram, endemoniados, enfermos, chegaram até Jesus e eles foram libertos. E lá não foi diferente. Quantas pessoas possessas pelos espíritos malignos, mas o Senhor repreendia, o Senhor fazia coisas grandes. O Senhor curou uma mulher de câncer. O Senhor Jesus tirou pessoas que estavam prontos a tirar a sua vida. O Senhor fez coisas muito grandes. E muitas das vezes o adversário se atravessa para nos desanimar, para fazer-nos parar, colocando uma enfermidade, colocando uma depressão, para que a gente para. Mas o Senhor veio com sua mão forte para nos dar a vitória, para mandar que eu
suporto mais, eu vou me sumir, mas eu quero te dizer, não suma, fica na presença do Senhor. O que Deus uniu, jamais o homem separa. Aleluia, em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor fala contigo, perdoa, ame, ore junto, porque a vitória é certa, porque o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor nesta noite veio te dar paz, alegria, força, renovo, aleluia. Eu sinto Ele tão pertinho de nós aqui. Eu sinto Ele visitando cada um aqui nesta noite. E eu sei que tu vais sair daqui com tua vitória. Eu sei que tu estás intercedendo por alguém. O Senhor vai entrar com providência divina na tua vida, na vida daquele. Não desanime, não pare de buscar, porque no momento certo, na hora certa, a vitória chegará. Aleluia, não importa. Eu me lembro, queridos, que eu comecei uma campanha para a reforma da minha casa ali. E eu estava ali passando por momentos difíceis na época. Goteira tudo dentro de casa, tinha 4 tipos de telha. E quando eu fiquei viúva, eu não podia comprar. Eu não podia comprar telha, eu não podia comprar as madeiras que estavam tudo estragadas, porque já foi tudo ganhado. O que a gente ganhou, os cargos, tudo foi ganhado, as telhas foram ganhadas. E o forro estava caindo tudo. Então eu dizia assim: Jesus, tu sabes que eu não posso comprar, tu sabes, Senhor, mas eu vou fazer uma campanha. Jesus, eu vou fazer uma campanha que eu quero a minha casa toda reformadinha. E eu não sei como que tu vai fazer, mas eu sei que na hora certa tu vai entrar com providência. O irmão Vicente, que era o nosso dirigente do Círculo de Oração dos Irmãos, ele passou e ele olhou para minha casa e disse: Jesus, abre as portas para tua filha. Ele estendeu as mãos lá no ponto de ônibus. Ela precisa, porque ele sabia das goteiras que estavam dentro de casa, ele sabia como estava a minha casa. E eu comecei a orar, e fiz uma campanha, e fiz outra, e não desistindo. Jesus, está aqui o bilhete, Jesus, está aqui, Jesus. Chegou um dia, eu fazia pão para vender, e então eu peguei a minha bicicleta e saí vendendo pão. E quando chegou ali uma certa altura, o Senhor disse assim: vá lá no Bona, fazer o orçamento dos cargos. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer. Vai lá. Cheguei lá no Bona, ali em cima, ele disse para mim assim, eu disse: olha, eu preciso de cargo para casa, mas é do mais barato que tem. Aí ele fez lá o orçamento, pediu a medida da casa, e daí ele fez, e eu trouxe para casa e deixei em cima da mesa. E tinha um irmão Ulisses, que eu ganhei ele para Jesus, e ele chegou na minha casa para comprar pão. Aí ele pegou e disse assim: ô irmã Sônia, tu vai fazer uma reforma na tua casa? Eu disse: é, irmão, estou para fazer. Aí ele olhou, pegou aquele papel. Eu disse: eu fui lá fazer um orçamento, mas olha só o valor, 1.000 e pouco, só Jesus. Aí ele começou a olhar para o fogo. Meu sonho, tá feio, né, meu sonho? E eu estava dirigindo a tarde, ele levou o papel, ele levou, mas eu nem... Eu dirigindo a tarde da bênção, e um pregador naquela tarde disse assim: irmã, não te conheço, levanta tuas mãos para o céu, porque hoje o Senhor está te entregando uma grande vitória. Eu peguei: é meu.
Aleluia. Queridos, eu fui no mercado comprar trigo para fazer pãozinho. Quando eu cheguei, um caminhão na frente da minha casa. No dia da tarde da bênção, era de manhã. Quando eu cheguei lá, ele perguntou: é aqui que mora a missionária Sônia? Eu disse: sim. Ó, isso aqui, essa pessoa mandou tu ler isso aqui. E era o irmão Ulisses que deu para mim. A melhor madeira, irmãs. É a melhor madeira que pode ter. Eu não conheço, se Cazuza conhece, mas é a melhor madeira. De 1.000 e pouco, foi 3.000 e pouco. Irmãos, eu chorei tanto, mas eu pude vir na tarde da bênção e contar: irmãos, o Senhor me deu essa bênção. Aí eu disse: Jesus, em casa, bem que eu precisava de uma telha, Jesus, chove em 4 lugares, eu não tenho, mas eu gostava que fosse aquela redondinha. E eu orando a Deus. E chegou o Paulo da Miriam ali em casa para me orar pelo carro dele que ele tinha comprado para botar na prefeitura. E eu orei pelo carro para que Deus abençoasse. Quando chegou, irmãos, de novo, eu recebia tudo na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã eu recebia para poder contar à tarde. Eu vi de novo na esquina que eu olhei aquele caminhão de telha na frente da minha casa. Aí eu olhei, a Miriam e o Paulo desse jeito, já desceram e chegaram ali e deram de presente a telha como eu tinha pedido. Deus é lindo, é maravilhoso. E agora quem que ia fazer? Quem que ia fazer? Eu não tinha dinheiro, estava tudo lá. Aí o esposo da irmã Janete, eu estava no casamento com ele e com ela em outubro. E lá naquele casamento ele disse: pois é, irmã Sônia, eu vi telha lá, eu vi madeira, e como é que tu vai fazer a tua casa? Agora quem é que vai fazer? Eu disse: irmão, Deus proverá. Ele olhou para mim e disse assim: irmã Sônia, pode ser dia 24 de dezembro? Eu disse: pode, mas brincando, porque 24 de dezembro é véspera de Natal. E tá, eu esqueci daquilo, esqueci. Queridos, quando chegou dia 24 de dezembro de manhã, cheguei lá em casa. Mas Sônia vinha aqui, estava ele com os empregados dele. Aleluia. Aí eu disse assim: irmã Sônia, a tua casa é tão baixa, né, irmã Sônia? Podia levantar mais uns 30, 40 centímetros. Sim, irmão. Zeca, mas deixa comigo. Lá foi aí no Bona, irmão, daqui um pouco veio tijolo, veio areia, veio tudo, e foi vindo, irmãos, e eu fiquei assustada com aquilo. Disse: Jesus, é verdade. E ele disse: olha, daí tá, saiu ele. Daqui um pouco ele chegou de volta, de ré com o carro. Mas Sônia, faz a comida, faz. Fácil. Abriu o capô do carro, irmãos, era carne, era comida dele, trazendo para dar para os empregados. E eu fazendo, irmão, daí eu disse: meu Deus, eu quero isso aí. Ele disse: a viúva, quando a gente dá ajuda, a gente já dá tudo, desde a comida. E para a glória do Senhor, irmãos. Aleluia. Ele fez uma semana, irmão, dia 24. Ele foi lá, fizeram a metade, viemos no culto de noite, e aí deu um temporal que vocês não imaginam. Chovendo tudo, corria o caminho, empurrava o guarda-roupa, lá foi tudo pro chão, mas não fazia mal, eu só glorificava a Deus. Deus é lindo, irmãos. Aí precisava do fogo e para colocar, e só Jesus. O Zeca deu o fogo também. Ele não podia colocar, mas pediu por irmão Erni, que já está com o Senhor, colocar o fogo para mim. Irmãos, se